Ao longo da nossa infância, descobrimos tantas histórias. Às vezes, até conseguimos sentir ou ver alguma coisa que saiu dos contos dos livros. Mas, imediatamente, parece que tudo não passa da nossa imaginação. Quando criança, quem nunca ouviu ou assistiu nada relacionado a criaturas tão mágicas como duendes? Os duendes podem até parecer criaturas mágicas com superpoderes para serem usados somente pelo bem, como vemos em programas de TV ou em contos infantis. Mas não se deixem enganar por sua aparência minúscula e simpática. Os leprechauns, em específico, são criaturinhas que, embora pareçam indefesas e simpáticas, elas escondem truques e armadilhas que ninguém pode imaginar, e muito menos conseguir capturar esses seres. Portanto, de acordo com a lenda, se você se deparar com um leprechaun, não se esqueça de segurá-lo e fazer 3 pedidos antes de libertá-lo. Se libertá-lo antes, nunca terá seus desejos realizados. Mas antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixe seu like, se inscrevam no canal e curtam esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gostam de um universo mitológico, não descolem da tela e vem comigo descobrir os mistérios sobre os leprechauns. Medindo cerca de 30 a 50 centímetros, os leprechauns são figuras do folclore irlandês que guardam tesouros escondidos. Descritos como fadas ou duendes machos, normalmente vivem vidas solitárias e costumam aparecer nas histórias como os guardiões de tesouros escondidos. Em algumas ocasiões mais específicas, eles são como guardiões dentro de um lar, auxiliando seus tutores nos afazeres domésticos. Geralmente vivem em pequenos arbustos em bosques ou florestas. O nome leprechaun é possivelmente originário do gaélico Luacarman, significando meio corpo no sentido de pequeno, ou Leaf Brogan, que significa sapateiro. Outra interpretação para a origem do termo seria a de que leprechaun vem de Luc Cromen, gaélico para pequeno Lug Corcunda. Como a maioria das fadas, o leprechaun tem um som diferente associado a ele, reconhecido pelo toque de um minúsculo martelo de sapateiro, que anuncia que ele está perto. Veste verde e usa sapatos com fivelas, além de ter em mão seu instrumento de trabalho, o martelo. É uma criatura de chapéu preto, com um trevo de 4 folhas espetado na aba, barba gigante e sorriso bobo. Essa figura folclórica é vista quase sempre com outros símbolos, como o arco-íris e o pote de ouro. O ilustrador de figuras mágicas, Brian Froud, afirma que ele sempre está escondido junto a tesouros secretos, como potes de ouro, encontrados além do horizonte, na ponta de um arco-íris. Já percebemos que eles são ambiciosos e cheios de façanhas para conseguirem esconder seus tesouros de mãos humanas. O ouro, segundo algumas versões de histórias irlandesas, era escondido pelos vikings, quando estes roubavam tribos inteiras e escondiam os tesouros embaixo da terra. Quando eles deixaram a Irlanda, o leprechaun encontrou os potes de ouro e voltou a enterrá-los em locais seguros, onde só podem ser encontrados onde um arco-íris termina. Sapateiro por profissão, curiosamente, esses seres minúsculos só produzem 2 sapatos durante um ano inteiro. Seus calçados são feitos com folhas de árvores, flores naturais e gotas de orvalho. Os leprechauns não gostam de humanos e têm medo deles, mas quando se vêm com boas intenções, eles dão-nos um par de sapatos. Os leprechauns são considerados guardiões ou conhecedores da localização de vários tesouros escondidos. Para obter tais tesouros, normalmente um pote de ouro, é preciso capturar um leprechaun e não perder nunca de vista. Caso contrário, ele desaparece no ar. Como diz Brian Froud, como acontece com todos esses seres mágicos, é importante que você veja o leprechaun ou o duende irlandês antes que ele o veja, pois ele se torna então mais cooperativo e talvez possa até levá-lo a um de seus potes de ouro escondido. Mas ele é muito astuto e traquina, capaz de desaparecer num piscar de olhos. Acredita-se que eles também tenham uma moeda de prata mágica que volta à sua bolsa depois de ser gasta. A sua lenda percorreu toda a Europa, mais precisamente na Irlanda. Suas histórias renderam livros, contos infantis e até mesmo séries na TV e propaganda em cereais. Alguns autores o descrevem como seres que amam dançar e cantar, mas não vivem em comunidades porque são briguentos. Preferem o isolamento e o sossego de suas pequenas casas construídas nas raízes das grandes árvores irlandesas. De vez em quando, eles são vistos fazendo movimentos giratórios como peões, usando seus chapéus como eixo. Após o seu trabalho diário, o leprechaun gosta de se divertir à noite.
Esses duendes são frequentemente associados ou confundidos com os Cluricaun, criaturas mágicas que habitam adegas e depósitos de vinho. Ele invade as adegas de vinho de surpresa e curte sua bebedeira desenfreada no lombo dos carneiros ou cães pastores noite adentro. Segundo alguns autores, estes dois seres encantados poderiam até ser duas formas diferentes do mesmo ser, tomadas em diferentes momentos do dia ou do ano. Apesar de muitas lendas sobre as histórias do Leprechaun serem de tradição pagã, sua figura é associada a cada 17 de março à celebração do Dia de São Patrício, originalmente uma festa cristã em homenagem ao santo padroeiro da Irlanda. A festa é a comemoração da chegada do cristianismo no século V d.C., graças ao patrono, então bispo. Na verdade, São Patrício também é lembrado como o portador do cristianismo celta, no qual o culto cristão se mistura com algumas crenças celtas. Por exemplo, ele introduziu na cruz solar o símbolo que representa a roda de uma carruagem, dando vida à famosa cruz celta. Outra curiosa lenda irlandesa diz que São Patrício também está ligado ao emblema da nacionalidade irlandesa, o trevo, no qual ele contava a seus seguidores o significado da Trindade. Segundo a mitologia celta, dizem que os Leprechaun viviam no mundo imaginário, entre bosques e florestas, junto com outras figuras lendárias como as fadas, antes da chegada dos celtas. Em lugares mágicos e misteriosos, os elfos irlandeses brincam, possuindo personalidades bizarras, solitárias, mas alegres. Em momentos sendo benevolentes e em outros momentos não. Tanto que em alguns casos confessam onde estão suas imensas riquezas, que costumam esconder com grande astúcia em lugares inacessíveis. Existe uma relação desses duendes com o simbolismo do arco-íris. Surgiu uma lenda irlandesa que dizia que um arco-íris nasce de um pote de ouro de um dos Leprechaun, que está guardando um tesouro. No entanto, um dia um fazendeiro chamado Barry conheceu um Leprechaun que se queixou de que era muito velho para subir ao topo da montanha onde o pote de ouro estava guardado. Em troca de sua ajuda, o gnomo deu ao fazendeiro parte de sua riqueza. Barry, porém, revelou tudo a um amigo seu que, aproveitando o acontecimento, subiu a montanha para tentar roubar o ouro, mas o elfo puniu Barry por não guardar seu segredo, arruinando sua fazenda. Outra história também bem famosa entre os irlandeses é de que um senhor que andava em um bosque procurando um tesouro que lhe contaram que estava enterrado em alguma árvore naquele lugar e que a árvore onde estava o tesouro possuía o tronco de cor verde. Um duende muito esperto, e ouvindo tudo que esse senhor dizia em voz alta, foi seguindo e vigiando os passos desse homem, até que sabiamente o enganou e lhe ofereceu uma pequena ajudinha. Como já estava anoitecendo e esse pobre homem tinha que retornar para seu lar, esse homem não pensou duas vezes antes de considerar a oferta que até então parecia ser lucrativa. Mas só parecia. O duende lhe pregou uma peça. Percebendo onde estava o tesouro naquela imensa floresta, teve uma ideia para despistar o senhor. Com truques, recolheu primeiro o tesouro e guardou para si em seu pote de ouro, e pintou mais alguns troncos de árvores de verde, fazendo com que o senhor demorasse e ficasse confuso, não achando o local do esconderijo. Triste e sem esperança, e acreditando nas palavras do mini trapaceiro, o homem retornou para sua casa de mãos vazias, e o duende sorridente com um pote cheio de ouro. A folclorista Carol Rose, autora de Spirits, Fairies, Leprechauns and Goblins, an Encyclopedia, enciclopédia sobre espíritos, fadas, leprechauns e duendes, narra diversas histórias sobre esses seres mágicos que estão na memória e na crença, principalmente dos europeus. No livro, uma das histórias resgatadas é a de um homem que mostrou ao Leprechaun onde seu tesouro estava localizado, em meio a um arbusto no campo onde havia uma mancha vermelha. O mesmo homem foi buscar uma pá para resgatar seu tesouro e, quando voltou, descobriu que todas as numerosas árvores no campo estavam pintadas de vermelho. Essas são algumas histórias de tantas outras que abordam sobre a lenda dos Leprechaun, famosamente conhecidas na Irlanda. Tanto que esse país em específico tem toda uma cultura, tradição voltada para os duendes mais travessos que já existiram. Na Irlanda, por exemplo, existe um museu direcionado a essas criaturinhas, o Museu Nacional do Leprechaun da Irlanda, onde os visitantes podem aprender e ouvir a história e típica tradição irlandesa. Como falado anteriormente, não parou por aí. Na mídia pop, os Leprechauns aparecem em vários filmes, séries de TV e jogos. Após o período medieval, os duendes se tornaram os favoritos de muitos escritores que os elevaram a uma posição de tal domínio que poucos outros tipos de gnomos, duendes e fadas irlandeses são agora amplamente conhecidos, apesar do fato de que estes são muitos e muitas vezes muito mais notáveis do que os duendes. Em particular, T. Crofton Crocker, em seu Fairy Legends
Legends and Traditions of the South of Ireland, publicado pela primeira vez em 1825, e outras obras, garantiu que os duendes eclipsassem todas as outras figuras de duendes fadas no folclore irlandês. A bola continuou rolando com autores como William Ellingham, escrevendo seu célebre poema Leprechaun por volta de 1870. Até Hollywood entrou em ação com o musical Phineas Rainbow, de 1968, estrelado por Fred Astaire. O filme foi em si uma adaptação de um musical de palco de sucesso, mas apesar de ter sido nomeado para vários Oscars e Globos de Ouro, acertar o prêmio principal do vencedor é tão evasivo quanto o próprio pote de ouro do duende. Essas são apenas algumas das aparições de Leprechauns na mídia pop, mas mostram como esses seres mitológicos ainda são uma fonte de inspiração para contos e histórias de fantasia em várias formas de entretenimento para todos os públicos. Algo que traz bastante curiosidade sobre as histórias do Leprechaun é que elas sempre falam sobre moralidade. A lenda faz um alerta contra a ganância e a loucura de tentar enriquecer rapidamente. Por isso, potes de ouro e trapalhadas são relatados o tempo todo. E você aí deve estar se perguntando se os Leprechauns realmente existem e se de fato existem onde eles estão atualmente. Talvez você possa não acreditar, mas para 33% dos irlandeses, os Leprechauns existem sim. Segundo dados de uma pesquisa realizada pela imprensa local, até 55% dos questionados dizem que Leprechauns existiram na Irlanda no passado. Mas a atual crise financeira e a escassez de ouro, devido ao aumento dos preços do mercado de ouro, pode ter forçado muitos Leprechauns a emigrar nos últimos anos. Pois é, as coisas não estão nada fáceis para esses seres que só pensam em adquirir ouro trapaceando os seres humanos. E cuidado, se você tem algum ouro enterrado ou guardado dentro de casa, o esconda bem e nunca comente nada em voz alta. Nunca se sabe quando um duende esperto e trapaceiro pode aparecer para te enganar e acabar conseguindo ficar com seu tesouro. Afinal, eles são ótimos em pregar peças e muito ágeis em sumir sem deixar qualquer rastro no caminho. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conhecia a história dos Leprechauns? Acreditam que eles realmente existiram ou acham que seja algo que as pessoas inventaram? Escrevam aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostaram desse vídeo, deixem seu like e compartilhem com seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenham alguma sugestão para um próximo vídeo, deixem aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!